Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre essa fala bizarra do Paulo Guedes que repercutiu ontem, uma fala dele sugerindo que o Lula, né, e os integrantes do PT calem a boca e comecem a trabalhar, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o absurdo aqui dessa fala do Paulo Guedes, fazendo uma ponderação também sobre outras falas bizarras que ele já falou nos últimos anos, aí, nesses 4 anos de desgoverno Bolsonaro, e terminando com uma comparação rápida aqui de números entre o Lula e o governo Guedes, na verdade, né? Porque quem governa a economia do Brasil de fato hoje, até esse momento, é o Paulo Guedes e não o Bolsonaro, que já disse abertamente na campanha, numa entrevista para a Globo News, que não entendia nada de economia, que ia colocar o tal do posto Ipiranga dele, que hoje a gente sabe, né? Quer dizer, na época a gente já sabia, né? A gente que estuda mais política e tal, e hoje o povo brasileiro inteiro sabe que é um posto Ipiranga privatizado, né? Mas então vamos à fala do Guedes para a gente poder fazer essa análise rápida aqui no vídeo de hoje, tá? Inclusive para a gente ver do que a gente está se livrando, né, com esse sujeito. Ele diz o seguinte, né, um trecho da entrevista que ele está dando ali, uma fala dele, né, em algum lugar que eu não vi onde é, mas o link está aqui, inclusive eu peguei essa fala dele na página do Brasil de Fato, que é um jornal no Instagram, tá? Então vamos lá. O Guedes diz o seguinte, abre aspas: só mentira, 40 milhões de pessoas passando fome. Onde estavam essas 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes? No governo deles. Possivelmente estavam passando fome mesmo. Nós descobrimos os invisíveis e atendemos. Então é válido para ganhar a eleição, né? Mas para com essa conversa. Já ganhou, cala a boca e vai trabalhar. Quer dizer, uma quantidade gigantesca de absurdos. Primeiro que ele pergunta onde estavam essas pessoas, né, esses 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes. Eles não descobriram antes porque elas não existiam, né? O Lula, a Dilma, os governos do PT foram considerados internacionalmente por terem erradicado a fome do Brasil. Quando se diz erradicado, é diminuir a índices bastante, enfim, ponderados ali, né? Porque isso existe, com certeza existe, mas quando esses institutos internacionais consideram que a gente erradicou a fome, significa que ele chegou a números muito pequenos, né? E ele pergunta onde estavam esses 40 milhões, quer dizer, né? Eles não existiam, porque a fome não tinha voltado para o Brasil, a fome voltou para o Brasil com o governo Guedes-Bozo, né? Que a gente sabe que é essa dupla antidinâmica aí que está destruindo a economia do Brasil nos últimos anos. E aí ele continua, possivelmente estavam passando fome mesmo, nós descobrimos os invisíveis e atendemos. É muito cara de pau, né? Na verdade, vocês não descobriram os invisíveis, Paulo Guedes, vocês criaram esses famintos, né? Esses famélicos que vocês depois, com esse auxílio, que na verdade vocês queriam dar R$400 de auxílio, e foi necessário a esquerda entrar com um pedido para aumentar o projeto para R$600 para que vocês fizessem isso. E para o orçamento de 2023 vocês tinham aqui programado os mesmos 400, ou seja, baixar o valor, e o Lula teve que aumentar, né? Agora teve que entrar com uma PEC aí pedindo para alterar o dinheiro do orçamento para poder cumprir essa promessa e o povo ganhar R$600 no ano que vem, tá? Então, assim, uma mentira atrás da outra. O bolsonarismo, assim, é uma mentira, um caminhão de mentiras por dia, todo dia, né? E eles mentem para si mesmos o tempo todo, né? Enfim. E aí, continuando, ele diz, então é válido para ganhar a eleição, né? Ou seja, tentando dizer que há uma mentira no discurso do PT e tal. Mas para com essa conversa, já ganhou, cala a boca e vai trabalhar, cala a boca e vai trabalhar. Então, assim, a gente vai fazer aqui um itineráriozinho rápido, comentando certos momentos em que o Paulo Guedes deveria ter calado a boca e não calou, tá? E aí eu devo essa lista aqui ao Leonardo Sakamoto, que é um comentarista de política também, que tem canal aqui no YouTube também, enfim, escreve na mídia. E ele fez uma lista com 12 situações nas quais o Paulo Guedes deveria ter calado a boca e não calou. Vamos ver aqui quais são essas situações.
A primeira delas, que ele lista, aconteceu no dia 3 de outubro de 2019, tá? E o Paulo Guedes diz o seguinte: os ricos capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo. Quer dizer, né, esse sujeito é um retardado, né? É um canalha, né, para dizer um negócio desse. Porque é evidente que o pobre consome tudo, gasta tudo, porque o pobre porque ele é pobre. Né? Ele não tem uma sobra de dinheiro que ele possa capitalizar, que ele possa investir. Então tem que ser ou tem que ser um estúpido completo, né? Ou tem que ser um canalha, e talvez ele seja os dois, na verdade, porque ele é neoliberal, então não deixa de ser estúpido, né? Porque é um projeto que não funciona, não dá certo, né? O país caminha para trás, na verdade, e ao mesmo tempo ele sugere, né, que os ricos capitalizam seus recursos e os pobres consomem tudo como se fosse uma... Né? Ele estava criticando, na verdade, isso, né? Como quem diz, né? Os pobres têm que tentar capitalizar também. Como? Né? Se não sobra dinheiro, se o óleo de soja, por exemplo, que é uma coisa básica, estava custando R$ 3 alguma coisa no início do governo Bolsonaro, hoje está em quase 10. Ou seja, né, como é que o pobre vai capitalizar alguma coisa? Não tem condição, né, pelo simples fato de ser pobre. Uma coisa que, né, só sendo muito estúpido para achar um negócio desse. A segunda fala deles, listada pelo Sakamoto, é a seguinte: é no dia 5 de setembro de 2019, e ele falava sobre o presidente da França, Emmanuel Macron, né? E aí ele diz: o Macron falou que estão colocando fogo na Amazônia. O presidente, no caso Bolsonaro, né, falou que a mulher do Macron é feia. O presidente falou a verdade, ela é feia mesmo. Então, assim, quer dizer, o governo Bolsonaro, e aí a gente fala todos os integrantes, na verdade, Damares, Weintraub, Ricardo Salles, Ernesto Araújo, aquele sujeito lá da Malhação, que eu sempre esqueço o nome dele, que eu não faço nem questão de lembrar o nome dele, que foi da cultura, né? Enfim, e o próprio Paulo Guedes, né? São pessoas que não têm a menor vocação para trabalhar com relações exteriores, né, com a ponderação necessária para poder lidar com outros países, com outras culturas e estabelecer relações multilaterais que permitissem que o Brasil continuasse como estava na primeira década desse século, no início, né, da primeira década desse século, com um histórico de conexões exteriores favorável e interessante, né? E aí eles destruíram essas conexões todas, quer dizer, inclusive o ministro, né, das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, deu uma declaração dizendo: não, porque, né, se a gente tiver que ser pária, vai ser pária mesmo. Quer dizer, é uma gente que pensa muito pequeno, né, é uma gente que só pensa no próprio bolso, e graças a isso eles chegam a esses resultados. E aí o cara chega e fala que a mulher do presidente da França é feia mesmo. Quer dizer, mesmo que ele ache ela feia, beleza, ele pode achar quem ele quiser, bonito ou feio, ele só não pode dizer isso na mídia, porque ele é um ministro da economia, né? Isso pega mal, isso fica, né, fica tosco, isso fica pobre, que é exatamente isso que o governo Bolsonaro é, um governo pobre de tudo, né? A terceira fala listada pelo Sakamoto é quando ele diz, no dia 25 de novembro de 2019, ele fala o seguinte, né, sobre protestos de rua da esquerda, ele disse: não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Não se assustem se alguém pedir o AI-5. Quer dizer, ele está dizendo que, né, ele está sugerindo que a gente não deve se assustar se os manifestantes ou se as pessoas de direita no Brasil pediram o AI-5. Na verdade, o AI-5, a ditadura militar, enfim, qualquer tipo de ditadura, isso é proibido pela Constituição, né? Golpe militar, tudo isso é proibido. Então, assim, como assim não se assustem, né? Deveria ficar calado e não ficou, né? Por quê? Porque é um estúpido, um canalha, é esse sujeito que está aí governando a economia do Brasil nos últimos 4 anos, tá? A quarta fala listada pelo Sakamoto aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2020, e ele disse o seguinte, né, quer dizer, ele chamou os funcionários públicos brasileiros de parasitas do orçamento. Quer dizer, então, assim, o povo brasileiro deveria entender, né, que colocar a direita no poder é colocar gente que não gosta do Estado, é gente que não gosta da existência do Estado, não gosta de imposto, não gosta... Então, só que essas coisas não vão deixar de existir. Investimento público, eles não gostam de nada disso. Funcionários públicos, eles odeiam, né? Eles são realmente, assim, eles odeiam, né? Eles têm ódio profundo do Estado.
e evidentemente que votar em pessoas que não gostam do Estado, essas pessoas vão chegar lá, o Estado não vai acabar, e o que eles vão fazer? Um trabalho, né, de bosta, que é isso que eles fizeram, porque eles estão fazendo uma coisa para a qual eles não têm vocação, né? E ele diz uma barbaridade dessa, que os funcionários públicos são parasitas do orçamento, né? Quinta fala dele, na qual ele deveria ter ficado calado. Ele diz: o câmbio está nervoso, o câmbio mudou, isso em 12 de fevereiro de 2020, tá? Aí ele continua: não tem negócio de câmbio a 1,80, todo mundo indo para Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Quer dizer, essa é uma das falas mais abjetas, mais patéticas e medíocres desse retardado que é o Paulo Guedes, na qual enfim, ele ofende ali as empregadas domésticas como se elas não tivessem direito de desejar visitar um país diferente ou enfim, ir para onde elas quiserem, na verdade, terem dinheiro, inclusive, para ir, porque ele está falando isso conectado com a questão do dólar, né? Então, quer dizer, uma figura abjeta mesmo, um comentário tosco, comentário de elitezinha econômica que gosta de manter uma quantidade grande de pobres para poder ficar ali se divertindo com isso, né? Então, quer dizer, uma coisa meio perversa, inclusive, que é isso que a direita neoliberal brasileira é, né? E aí, continuando, vamos para a sexta, né, que ele diz no dia 13 de março de 2020 o seguinte: bastam 5 bilhões de reais para acabar com o coronavírus, né? Só em 2020 o governo gastou 524 bilhões de reais para poder combater o coronavírus. E ele disse que bastariam 5 bilhões, ou seja, né, 100 vezes mais, e ele errou feio porque ele deveria ter ficado calado, né? Era uma situação ali que, enfim, estava começando a ficar problemática e ele deveria esperar, né, a coisa haver um conhecimento mais amplo da situação para poder falar alguma coisa a respeito. E, como de praxe, não fez, saiu falando, deveria ter ficado calado, não ficou, né, e falou mais uma asneira que foi isso aqui, né? Assim como Bolsonaro, né, que falou centenas de asneiras sobre a Covid, né, enfim, e os integrantes do governo dele seguindo essa onda, seguindo essa linha, né, de falar de uma doença com negligência e tudo mais. Então, mais uma situação na qual ele deveria ter ficado calado, tá? Vamos para a próxima, que aconteceu no dia 27 de abril de 1921. Ele diz: todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130 anos. Não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar isso. Quer dizer, é um absurdo, né? O cara fala como se fosse assim: não, as pessoas não têm que querer viver muito, né? Tem que querer viver pouco. É isso aí mesmo, tal, porque o Estado não tem... E outra, se você for analisar os países, né, onde tem pessoas que são mais longevas, né, você vai ver o Japão, por exemplo, né, o segundo maior país do mundo com mais de 100, com o maior número de pessoas com mais de 100 anos. Quer dizer, e é um país que o Estado funciona muito bem. E vocês sabem qual é o primeiro? Disparado com o dobro de pessoas que o Japão? É Cuba. Cuba é o lugar do mundo, é o país do mundo. Eu já falei disso aqui em outro vídeo que eu fiz no canal. Cuba é o país com o maior número de pessoas com mais de 100 anos no mundo. Tá? Graças à medicina cubana, evidentemente, ao modo de funcionamento da sociedade e tudo mais. Então, quer dizer, o Paulo Guedes, mais uma que ele deveria ter ficado calado, mas falou mais uma asneira, ofendeu pessoas e ofende, inclusive, a inteligência das pessoas também, né? A próxima, ele diz que no mesmo dia, né? Olha só, no mesmo dia ele já falou, né? Já tem duas asneiras aqui no mesmo dia. Ele diz: o chinês inventou o vírus da Covid. Quer dizer, né? É uma asneira de tipo Bolsonaro mesmo, que falava em vírus chinês também, né? Enfim, quer dizer, é uma gente assim que eles deveriam ter ficado calados no início, não deveriam nem ter entrado na política, né? Mas a gente está tendo que aturar essa gente aí nos últimos 4 anos, né? Vamos para a próxima. Ele reclamou que o PT ampliou demais o FIES, bancando quem não sabia ler nem escrever, e citou o filho do porteiro de onde ele mora. Isso no dia 29 de abril de 2021. 2 dias depois de falar duas asneiras, já falou mais uma. Quer dizer, criticando o FIES e falando que, né, bancou pessoas que não sabiam ler nem escrever, como se ele soubesse, né? Enfim, o cara não sabe falar direito, né? Quer dizer, imagina escrevendo, deve ser terrível, né? A gente que gosta de literatura aqui no canal, imagina você
analisar um texto do Paulo Guedes. Ele fala tanta bobagem assim, tanta asneira, imagina escrevendo, né? Que demanda aí um pouquinho mais de elaboração e tudo mais. A próxima, na verdade, faltam 3 aqui, né? 3 asneiras dele. Então, agora, a antepenúltima, ele diz: qual é o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos, no dia 25 de agosto de 2021, né? Qual é o problema que a energia vai ficar mais cara? Qual é o problema? Não, o problema é que ela vai ficar mais cara, evidentemente, porque ele acha isso uma solução, né? E o fato de ter chovido menos e isso ter gerado um aumento da energia é sinal de falta de projeto. Porque se ele tivesse um projeto, por exemplo, se ele usasse o subsídio para poder compor essas falhas, né, que são naturais, que acontecem e tudo mais, né, ele não haveria esse aumento de energia, porque quem funciona dessa maneira é a esquerda para poder controlar esses gastos que na mão da direita vão sempre, né, nas nuvens, ficam sempre estratosféricos. Então, assim, mais uma asneira do Paulo Guedes que a gente teve que aturar aí nesses últimos 4 anos, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui as 2 últimas, ele defendeu vender praias brasileiras para ricos estrangeiros e disse que no Brasil as coisas são mal geridas, né? Porque ele não pode vender praia para estrangeiro, né? Enfim, eu não anotei a data aqui, depois eu vejo lá para vocês, mas o fato é que todo mundo viu isso aqui, né? Ele fala isso abertamente, tem vídeo dele falando isso, que deveria ter, o Brasil deveria inclusive poder vender suas praias, né? Olha só o nível dessa gente, né? Eles acham que a praia tem que ser um produto, que tem que vender, e aí o sujeito bota uma cancela ali, só entra na praia quem ele quiser, quer dizer, é uma gente sem a menor vocação para pensar a esfera pública, para pensar a vida em sociedade, né? E inacreditável é que 58 milhões de pessoas ainda investiram nesse tipo de discurso, quer dizer, um absurdo, né? E muitas dessas 58 milhões, pessoas pobres que não teriam acesso de maneira nenhuma a uma praia, por exemplo, vendida pelo governo Paulo Guedes, né? E a última asneira que o Sakamoto situa, ele diz o seguinte: se fosse, isso aí já no dia 2 de outubro de 2022, já na campanha, né, do segundo turno. Ele diz: se fosse Bolsonaro, diria, tudo que o Lula fizer eu faço mais. Por quê? Porque nós roubamos menos. Nós roubamos menos significa dizer nós roubamos, né? Entendeu? Quer dizer, e aí depois ele se corrigiu, disse, não foi bem assim, quer dizer, né? Deveria ter ficado calado e não ficou, né? E aí depois quer dizer que é mandar os outros ficarem calados. Ou seja, né? Um absurdo completo a gente ter que aturar esse sujeito que é o Paulo Guedes. E aí vamos finalizar com a comparação de números para mostrar o quanto que o Paulo Guedes deve ter ficado calado ao invés de ficar falando bobagem. Em 2010, o dólar finalizou o ano, o 2010 foi o último ano do governo Lula, tá? E 2021, o último ano que a gente ainda tem os números aqui do governo Bolsonaro, tá? Então vamos fazer a comparação. O dólar acabou o ano de 2010 a R$ 2,65 no final do governo Lula. No final de 2021, o dólar estava em R$ 5,61 no governo Bolsonaro, Paulo Guedes. A inflação no final do governo Lula, em 2010, estava em 5,91%. No final de 2021, estava em 10,06%. Ou seja, quase o dobro, né, a inflação, assim como o dólar. O dólar, na verdade, estava mais que o dobro, né? O desemprego estava 6,7% no ano de 2010, o último ano do governo Lula, 6,7% e 11,1% no final do ano passado no governo Bozo Guedes, né? Também quase o dobro o desemprego. E a gasolina estava R$ 2,50 no final de 2010, um aumento de 2%, e chega a R$ 6,67, um aumento de 46% no final de 2021. Então, assim, em nenhuma comparação numérica o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, se sustenta em relação ao Lula no final de 2010. Em nenhuma comparação. E eu friso o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes é quem comanda a economia, segundo o próprio Bolsonaro, que disse, né, na campanha e repete abertamente que não entende nada de economia.
Enfim, então, e aí vale lembrar que o Paulo Guedes tem dinheiro em offshores, tá? Nas Ilhas Virgens Britânicas, ele mesmo assumiu isso e disse que tinha esse dinheiro para poder não pagar impostos nos Estados Unidos. Quer dizer, mais uma prova de que é uma galera que não tem a menor conexão com a esfera pública, imposto para eles é um problema e eles são, né? Tem gente que vota nessas pessoas para poder gerir o dinheiro dos impostos, né? Eles vão fazer o quê? Cagada, né? E aí, enfim, vale dizer que esses dados de 2010 do PT, do Lula, foram logo depois da crise de 2008, que foi uma das maiores crises da história, né, dos últimos 100 anos aí. E muita gente diz que o Bolsonaro passou por pandemia e tudo mais, mas enfim, foi uma crise na mesma proporção que a crise de 2008, tá? E enfim, aí para finalizar, né, a gente cita aqui 2 livros que as pessoas têm que ler, né, para poder fazer uma comparação bacana entre esses 2 projetos que são uma das grandes disputas que existem no Brasil de hoje, são o projeto neoliberal e o projeto de desenvolvimento nacional, né? E tem esse livro aqui então do Amaury Ribeiro Júnior, A Privataria Tucana, tá? Que fala inclusive de crimes cometidos pelo José Serra com offshores também em paraíso fiscal, tá? É o neoliberalismo brasileiro, certo? E você compara, né, esse livro com o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, tá? Que é o desenvolvimentismo brasileiro, tá? Que pode ser comparado com o neoliberalismo da privataria, tá? Então tem várias coisas interessantes aqui no livro do Ciro também sobre isso, e vocês podem acessar para poder entrar em contato com isso. Então, enfim, para finalizar isso, a gente vê, né, essa fala bizarra do Paulo Guedes, né, mandando o PT e o Lula, enfim, calarem a boca e trabalharem, quando ele mesmo não fez isso em nenhum momento. E aí a gente, como o Romário diria, né, a gente pode dizer para o Paulo Guedes o seguinte: Paulo Guedes, você calado é um poeta. A gente só não pode dizer para você ficar calado, para você calar a boca e trabalhar, porque você não sabe fazer isso. Você já mostrou isso nos últimos 4 anos. Então a gente finaliza o vídeo dizendo o seguinte: Paulo Guedes, olha só, cala a boca e se aposenta, certo? Vai curtir o teu dinheirinho das ilhas, né, do paraíso fiscal, e deixa o governo brasileiro em paz, na mão de quem sabe realmente fazer alguma coisa pelo dinheiro público, para o Brasil voltar a crescer. E aí você fica calado, entendeu? Vai curtir a tua vida e não comenta mais política, porque você não entende nada disso. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, até a próxima e valeu!